Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado à grande audiência em todo o estado gaúcho. A partir de agora, como a gente faz todos os domingos, canais abertos para o seu contato conosco. Você pode encaminhar para o nosso WhatsApp, para o nosso e-mail, as suas dúvidas de direito da Previdência e de direito do trabalho que os nossos consultores vão respondendo ao longo do programa. Use e abuse dos contatos que a gente disponibiliza para você aqui na tela da Band. E claro, você vai poder opinar sobre o tema de hoje. Sempre um tema do momento, o Boca no Trombone coloca em pauta. Renda cidadã e teto de gastos, eles são compatíveis? O que acha? O governo entabulando várias conversas com vários setores, né? Recuou um pouco essa semana, promessa de na semana que vem entregar o texto lá na Câmara dos Deputados para o debate dos parlamentares. Vamos ver como fica. Então você pode opinar aí pelos nossos meios de interatividade. E claro, vamos saber a opinião dos meus convidados. Em nome da Amatra 4, está conosco o presidente da entidade, Dr. Tiago Malman Sulzbach. E ele vai opinar. Renda cidadã e teto de gastos, eles são compatíveis? Bom dia, Solano. Bom dia, demais participantes do programa. Bom dia aos ouvintes e telespectadores do nosso Boca no Trombone. O tema de hoje ele está na pauta política e econômica do país. Vem a ser justamente essa grande questão de saber se o Renda Cidadã, que substituiria o Bolsa Família, é compatível com o teto de gastos. O que é o teto de gastos, Solano, para o telespectador entender um pouquinho? O teto de gastos foi um novo regime fiscal implementado ainda no governo anterior, através da emenda constitucional número 95. Ele basicamente nos informa de que o total do gasto do ano anterior só pode ser excedido pelo limite da correção pelo IPCA. Em síntese, se não houver aumento de receita, não é possível maior gasto público independentemente da área. Isso foi, à época, muito criticado por muitos economistas e especialistas na área, justamente por limitar a possibilidade de, adivinhem só, eventuais programas sociais. Estamos diante de uma situação inusitada, mas que talvez sirva para nós refletirmos exatamente se o teto de gastos, tal como foi planejado, se ele ainda é viável na nossa atual estrutura e, fundamentalmente, se ele é funcional. Pois é, funcionalidade. Parece que realmente não se atingiu esse objetivo. Está conosco também, na manhã desse domingo, o Sindimetrô e o seu presidente, Luiz Henrique Chagas, dá opinião sobre o tema de hoje. Bom dia, Solano. Bom dia aos participantes do programa Boca no Trombone. Mais uma vez, é um prazer, em nome dos metroviários, estar aqui conversando com a população. A posição do Sindimetrô é bastante clara e há bastante tempo nós defendemos essa posição. É obrigação do governo federal, sim, assim como governos estaduais e municipais, defender aqueles que têm menos, ou seja, aqueles que passam fome. E hoje nós temos quase 40 milhões no Brasil de pessoas passando fome. Certo? E qual é a proposta do governo para isso? Dar uma renda mínima, criando um novo programa social, ou seja, com um novo nome, ou seja, uma roubagem nova para o Bolsa Família. Isso é uma bobagem. Esse programa deve ser uma política de governo, e diferente do governo que esteja lá de plantão, é obrigação, vamos dizer, deixar claro de novo, do governo defender aqueles que menos têm, aqueles que mais precisam. É importante nós darmos alguns números aqui. O governo federal arrecada por ano, esse ano deve arrecadar 3 trilhões e meio de reais. É muito dinheiro. Desse dinheiro, o programa emergencial do governo até agora custou 200 bi. E pasmem, para bancos esse ano, para serviço da dívida, não vamos pagar a dívida, para serviço da dívida, o governo Bolsonaro, vamos repetir, vai gastar mais de 800 bilhões de reais esse ano com serviços dos juros, ou seja, dando dinheiro para banqueiro e não paga dívida nenhuma. Aliás, a dívida do Brasil cresce anualmente, apesar das privatizações e de todas as maldades que o governo tem feito, como reforma previdenciária, reforma trabalhista, a dívida pública continua crescendo. Pois é, e é uma balança que ela não se equaliza, né? Ela sempre pende para um lado, como falou o presidente Chagas, para o lado do sistema financeiro. Os aeroviários da capital também estão conosco, participa do debate, traz a sua opinião, o diretor da entidade, Oswaldo Rodrigues. Bom dia. O tema hoje do programa é extremamente importante e complexo, né? Principalmente para aqueles cidadãos brasileiros que enfrentam esse momento tão difícil através do desemprego e sem renda
a partir dessa crise do coronavírus. O Renda Cidadã é um projeto do governo Bolsonaro que passaria a vigorar a partir de janeiro, enquanto termina em dezembro o auxílio emergencial. A discussão se dá em cima do custeio do Bolsa Cidadã e também se vai ultrapassar o teto, né, de gastos do governo. São duas questões extremamente complexas, mas o governo tem número suficiente para discutir isso, principalmente com o Congresso Nacional. Tem soluções para resolver esse problema, a gente sabe disso, e nós entendemos que um momento como esse fez o mundo inteiro refletir, e se discute hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma renda universal para todo cidadão de cada país, para que tenha condições de se sustentar e manter a economia ainda girando. Quem sabe não copiar exemplo de outros países desenvolvidos. E o nosso consultor, que está pensando dessa temática? Está com a gente aqui no telão, Dr. Marcelo do Pereira da Costa, advogados. Dr. Marcelo, o Renda Cidadã pode furar o teto de gastos? Qual é a sua opinião? Obrigado por estar com a gente e um bom domingo. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, demais convidados, a nossos telespectadores também. É bastante pertinente esse assunto e realmente é importante que as pessoas tenham essa renda nesse momento de crise. Eu acho que também devemos questionar bastante a existência desse teto de gastos na forma como proposto, porque nós vemos que a proposta veio com teto de gasto, depois reforma trabalhista, reforma da Previdência, sempre com propostas que dizem que vão melhorar, mas acabam piorando. O Brasil está saindo de uma situação de pleno emprego no final de 2014 e estamos aí numa crise que não se sabe como sair. Então, eu acredito que devemos questionar a existência desse teto, ao menos a forma como ele é proposto. E essa renda cidadã é muito importante porque nós vivemos um mundo em que cada vez tem menos emprego, cada vez existe mais automação. Então, daqui a pouco, fontes de custeio para essa renda cidadã venha de tributar quando se existe a automação da planta industrial. Daqui a pouco as isenções fiscais podem ser revistas. Claro. Existem maneiras de se conseguir adequar. É importante ter o programa de renda cidadã e questionarmos pelo menos a forma como o teto está colocado. Claro, elaborar de uma melhor maneira, né, doutor Marcelo? Doutor Marcelo está com a gente, em nome do Pereira da Costa Advogados, para responder às dúvidas de Previdência. Você pode participar, envie dúvidas de Previdência e de Direito do Trabalho. Daqui a pouquinho tem o nosso quadro Dica Trabalhista, hein? Doutor Marcelo, a primeira lá da sua cidade, lá de Novo Hamburgo, o Ademir, ele diz que tem 66 anos, 14 anos e meio ficou recebendo o auxílio doença e também 14 anos de contribuição com carteira assinada. Em março de 2019, veja só, ele pediu aposentadoria por idade, o INSS negou. Ele diz que está passando por necessidade. O que ele deve fazer, doutor Marcelo? Primeiro, um abraço a todo novo hamburguense que está nos assistindo. Sou de lá, gosto muito de Novo Hamburgo. E senhor Ademir, se o INSS já negou, é importante a gente rever se existe aí algum critério que o INSS tem aplicado de forma equivocada. O mais importante da tua questão é esclarecermos a todos que aquele período que a pessoa ficou afastada por incapacidade em auxílio-doença ou mesmo em aposentadoria por invalidez e depois recebe uma alta, é importante a pessoa fazer uma contribuição para o INSS para poder fazer com que aquele período todo valha depois para carência, para tempo de contribuição. Claro. Se não foi o caso de do senhor Ademir ter feito essa contribuição quando saiu, se já passou muito tempo, teríamos que ver o caso concreto, o que é possível de ser feito. Perfeito. O Adair, esse é o nosso telespectador, é de Canoas. Diz que há 3 anos é aposentado pela Especial, continua trabalhando na mesma atividade. Ele quer saber se a nova regra lá do tema 709 do STF, que decidiu sobre essa temática, já está valendo, se ele tem que sair da empresa ou ele pode esperar, doutor Marcelo. Adair, a regra já está valendo, tá? De qualquer forma, apenas vai ter que tomar atitudes a partir do momento que for notificado pelo INSS. Provavelmente vai ser, porque a empresa informa quem está trabalhando e o INSS sabe quem está aposentado.
Daqui a pouco vale a pena conversar com o pessoal da direção da tua empresa, Sim. verificar com o médico do trabalho ou com o engenheiro do trabalho se há como se neutralizar essa exposição, como algum EPI que seja eficaz, ou daqui a pouco mudar de área de atuação dentro da empresa. É importante tomar alguns cuidados, tá? Mas aguarde ser notificado mesmo para poder tomar as atitudes, tá? Tá certo. Doutor Marcelo está com a gente, vai continuar e ele está conosco também, sabe onde? Na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Nos prestigie lá, FM 94,9, AM 640, os diais aí da Rádio Bandeirantes. E vai publicar algo de direito da Previdência, direito do trabalho, direito dos servidores. Tá aí a hashtag, ó, Bocano 31 anos ligadinhos aqui junto ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hora do nosso Momento Solidariedade. Chegando aqui no Boca, o espaço do nosso parceiro, o Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos é uma iniciativa empresarial voluntária e sem fins lucrativos. A instituição utiliza uma metodologia focada nos princípios fundamentais de gestão, que garante ótimos resultados, a partir da coleta e recebimento de doações, seleção e armazenamento dos alimentos, e cuida ainda da qualificação dos produtos, para sua posterior distribuição e promoção da necessária educação alimentar e nutricional, junto às instituições beneficiárias cadastradas. Com o mesmo entusiasmo e êxito, acontecem as campanhas do Sábado Solidário e Trote Solidário, contando com a participação de milhares de voluntários que realizam a captação de alimentos junto às redes de supermercado de todo o estado. Em quase 2 décadas de existência, o Banco de Alimentos ajuda milhares e milhares de pessoas que sequer tinham o que comer. Seja parceiro aí do Banco de Alimentos de Porto Alegre. Boca no Trombone de hoje, além de receber as suas dúvidas de direito da Previdência, de direito do trabalho, pode continuar mandando, pessoal, tanto pelo WhatsApp quanto pelo nosso e-mail e navegar aí nas nossas diversas redes sociais. O Boca está perguntando, né? Renda cidadã e teto de gastos, eles são compatíveis? Quem volta aqui no programa, em nome da Amatra 4, é o seu presidente, Tiago Malman Susbach. Então, telespectadores, o que está em jogo é saber de onde virão os recursos suficientes para bancar o Renda Cidadã. Considerando que o governo está limitado pelo teto de gastos, houve a sugestão de utilizar dinheiro do Fundeb, que é o Fundo da Educação, ou de precatórios. Precatórios, os telespectadores sabem, são dívidas reconhecidas há muitos e muitos anos no Judiciário, são dívidas da União, e essas duas hipóteses de financiamento desagradaram sobremaneira o Congresso e o mercado financeiro. Observem que postergar o pagamento de precatórios significa postergar o pagamento de uma dívida, e, portanto, para o mercado financeiro isso seria inaceitável sob o ponto de vista de uma responsabilidade fiscal. Mas, como comentamos na abertura, quem sabe neste período que precisamos retomar a economia, no período pós-pandemia, a própria existência do teto de gastos seja rediscutida dentro do Congresso Nacional. Realmente, doutor Tiago, não pagar precatórios tem um nome, é calote, e isso não queremos. Volta aqui o Sindimetrô com seu presidente Luiz Henrique Chagas. Pois bem, da onde o Bolsonaro e o governo e o Guedes quer tirar o dinheiro para pagar esse auxílio? Quer tirar do Fundeb. Quer dizer, o dinheiro da educação básica, que foi uma luta histórica da educação, quer tirar dos precatórios de pessoas e aposentados, idosos, muitos que já morreram, que levaram anos e anos para ter uma decisão judicial a seu favor, e o governo ainda leva algum tempo para pagar e agora não quer pagar, está se negando a pagar. E tirar também do imposto de renda daqueles que menos ganham. Quer dizer, a gente faz a declaração simplificada. É bom lembrar que no início da pandemia, o Maia, presidente da Câmara, disse que todos deveriam pagar, ajudar nesse pagamento da conta. Pois bem, até agora eu não vi deputado, desembargador, juiz, ministro, ninguém ajudar a pagar essa conta. Até agora só recaiu sobre os trabalhadores. E agora, para completar, o governo Bolsonaro e o ministro Guedes querem fazer a reforma administrativa, que na prática o que? Acaba com o servidor público, acaba com o serviço público e não mexe daqueles que ganham muito, como os militares. Eu gostaria de receber uma explicação por que nós temos quartéis, né, de militares no centro de São Leopoldo e no centro de Porto Alegre. O militar tem que estar na fronteira cuidando. Agora esses aí, os bonitos, não estão sendo tocados. Quer dizer, continuam recebendo muito bem. Pois é.
Mais uma opinião agora do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, com o seu diretor, Oswaldo Rodrigues. Nós temos vários meios de custear o Renda Cidadã. Primeiro que o Bolsa Família já tem um recurso que é destinado para isso. Segundo, 1/3 do que for distribuído vai retornar para os cofres do governo, no mínimo 1/3, em forma de impostos. Nós poderíamos começar pelo governo central, pelo Congresso Nacional, pelo Judiciário, a economizar em cima de todos os penduricalhos de verbas de gabinete, de assessorias dos nossos ministros do Supremo, das benesses dos cartões cooperativos do governo central. Nos estados, com certeza, o volume de recursos que vai ser destinado por estados, o governo vai ter esse controle. Poderia também se arrecadar em cima desse volume de recursos e em cima das isenções fiscais, principalmente naquela isenção de importação e exportação. Eu acho que aí já teríamos um meio de arrecadar bastante para se implementar esse programa. Mais dúvidas, mais questões que você vai encaminhando para a gente, de direito da Previdência, de direito do trabalho, daqui a pouquinho dica trabalhista, hein? Direito da Previdência hoje é com o doutor Marcelo do Pereira da Costa Advogados. Doutor Marcelo, responda para o Jair lá de Canoas. Aposentou em 2006, ele quer saber se pode pedir a revisão da vida toda. Jair, você está entre aquelas pessoas que podem fazer o pedido. Tem que se calcular primeiramente para ver se vai ser vantajoso. Vale lembrar, quem que se aposentou entre novembro de 1999 e novembro de 2019, portanto está 2006, pode fazer essa revisão. Primeiro calcula para ver se vai ser vantajoso, mas está assim, tá credenciado, vamos dizer assim. Tá, botar na ponta do lápis para saber realmente, como falou o doutor Marcelo, se é vantajoso ou não. Paradinha nas respostas previdenciárias, vamos para as trabalhistas. Sim, chegando aqui no Boca, o nosso Dica Trabalhista. Muito bom dia, doutor Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Doutor Solano, no Dica Trabalhista de hoje, nós vamos responder a dúvida que foi enviada pela dona Diva. Ela diz que pertence ao grupo de risco e que está com seu contrato de trabalho suspenso até o dia 20 de outubro deste ano. Ela gostaria de saber se possui estabilidade no emprego. Dona Diva, você possui garantia de emprego pelo exato período que permaneceu com o seu contrato de trabalho suspenso. No último dia 30 de setembro, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que ampliou a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e redução de jornada e de salário por até 8 meses. Então vamos imaginar um trabalhador que tenha o seu contrato de trabalho suspenso por 8 meses, durante esses 8 meses ele não poderá ser despedido e depois de retornar ao trabalho ele terá ainda 8 meses de garantia de emprego, tá bom? Então se você for despedida, essa despedida será considerada irregular e aí o empregador deverá pagar uma indenização que está lá prevista na Lei 14.020. Certo, dona Diva? Doutor Solano, por hoje era isso. Um bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Marcelo Armiliato, do CRJ Advogados. O nosso time de consultores trabalhistas pode continuar mandando as dúvidas de direito do trabalho para a gente. Nos nossos meios digitais, a gente dá a resposta para você. Vamos com o espaço de notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. A comissão participou do Fórum Interinstitucional do TRF4, em que deliberações relevantes foram tomadas. Representaram a comissão o Dr. Tiago Kidrick, presidente, e a doutora Maíra Mota, a vice-presidente. A ABA, Associação Brasileira de Advogados, também esteve presente pela doutora Patrícia Noll e o doutor Everson Salem. O fórum chamará as representações dos bancos, Febraban e Banco Central para coibir o assédio a segurados que recém tiveram seus benefícios concedidos ou mesmo ainda nem tiveram o pagamento realizado. Serão chamados também para prestar esses esclarecimentos todos os demais instituições financeiras.
Aspas para o doutor Tiago Kidrick. Defendemos também de forma incisiva no fórum a suspensão dos chamamentos de revisão e estamos contentes com o apoio do Judiciário e demais participantes. A OAB-RS já havia requerido a suspensão do chamado pente fino, que agora conta com a força do Fórum Interinstitucional do TRF4. Na reunião também foi aprovada a convocação do presidente do INSS para a próxima reunião, que ocorrerá dia 23 de outubro. Todo domingo, aqui no Boca do Trombone, você tem as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. Mais um espaço de consultoria? Sim, você quer uma dica, uma super dica da Previdência? Então ela está chegando agora aqui no Boca. Bom dia a todos. A super dica de hoje é: você sabia que os períodos de trabalho reconhecidos na Justiça Trabalhista e os acréscimos salariais podem alterar a sua atual aposentadoria ou influenciar na sua futura aposentadoria? Sim, existem casos em que o trabalhador não tem a sua CTPS assinada, não tem o vínculo reconhecido e ele busca esse vínculo na Justiça do Trabalho. Após reconhecido esse vínculo, tem que averbar lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais, no CNIS, tanto o vínculo empregatício como os salários de contribuição. Assim como todo trabalhador que, por força de uma reclamatória trabalhista, tiver reconhecido o direito a acréscimos salariais por ganhar insalubridade, adicional noturno, horas extras, também tem direito a retificar os salários de contribuição que estão lá no CNIS. Tal procedimento se torna necessário, pois os valores que estavam lá são valores a menor, porque a empresa só informava o valor sem o adicional noturno, sem o pagamento da insalubridade. Então a sua aposentadoria ou foi concedida errada ou será concedida errada. Daí é que surge a ação revisional para alterar a sua aposentadoria ou o planejamento previdenciário para a retificação do seu CNIS. Procure um advogado especialista. Faça o seu planejamento previdenciário. Obrigado ao mestre Dr. Guilherme Portanova, sempre trazendo super dicas aí da área previdenciária. Antes do nosso break, antes da nossa paradinha, mais uma questão de previdência hoje com o Dr. Marcelo do Pereira da Costa Advogados. Dr. Marcelo, responda para a Adriane. Ela tem 46 de idade e 30 de carteira, sendo que 18 com insalubridade. Ela quer saber se já pode fazer um encaminhamento da aposentadoria, Dr. Marcelo. Olha, eu fiz as contas aqui, 18 anos de tempo especial aumenta 20% por ser atividade especial para a mulher, para o homem aumenta 40%. Não é preconceito, é porque a mulher se aposenta aos 30 anos e o homem aos 35. Mas vamos lá. Esses 18 que ela tem valem 21 anos e meio, a grosso modo. Mais 12 anos de comuns vai a 33 anos e meio, então já pode ser. Vai pegar o fator previdenciário, vai pegar a regra anterior, a reforma, com fator previdenciário. Sim. Vai baixar um pouquinho. Aí vale a pena fazer o cálculo para ver se compensa, Adriano. Tá certo. Mais uma para planejar, né? Planejar esse benefício. Boa dica aí do doutor Marcelo do Pereira da Costa Advogados. Paradinha para o mate, para o café. A gente vai ter o espaço da Ademilar na sequência e daqui a pouco voltamos. Tem mais opinião dos parceiros, mais consultoria previdenciária. Ah, tem o tempo de cuidado, tudo isso aqui no Boca, no 31, sempre na luta. Você está o tempo todo compartilhando, dizendo o que pensa, onde está, onde quer chegar. Tudo agora. Um mundo compartilhado, do qual a Ademilar sempre fez parte. O que todos chamam de consórcio, ela chama de compra compartilhada. Um grupo de pessoas se une e todo mês alguém é premiado, até chegar a sua vez. São pessoas querendo junto, realizando juntos. Consórcio Compra Compartilhada. Ademilar, o investimento da sua vida. De volta com o Boca, espaço de consultorias e debates aqui na Band RS. E a gente está debatendo hoje, nesse final de semana, renda cidadã e teto de gastos. Conclusão sobre esse tema com a Matra 4 e o seu presidente, Tiago Sulzbach. Por fim, então, muito obrigado, Solano, pelo convite para participar mais uma vez no Boca no Trombone.
Muito obrigado aos telespectadores pela paciência em nos ouvir. Muito obrigado a todas e todos que puderam dedicar um tempinho do seu domingo para assistir a gente nesse espaço. O tema é candente, Solano. O tema ele é muito importante, ele é potente também porque não existem respostas prontas. Evidentemente está tudo em mutação e talvez amanhã ou depois ou durante a semana vai tudo ser alterado. Estamos falando de um tema muito relevante para a retomada econômica do país e, portanto, tudo muito instável ainda. Não temos informações seguras sobre quais seriam as fontes de financiamento de uma eventual renda cidadã. A ver se nós teremos alguma hipótese de buscar dentro do teto de gastos esses recursos ou se precisaremos reformular a própria ideia do teto de gastos nesse momento de retomada. Opinião final do Sindimetrô com o seu presidente Luiz Henrique Chagas. Considerando então, Solano, que o Sindimetrô defende sim programas sociais por parte do governo federal, dos governos estaduais e governos municipais. Políticas permanentes de auxílio a quem realmente precisa, de quem passa fome, e são milhões e milhões no Brasil. Mas da onde deve sair o dinheiro para financiar esse programa? Deve sair dos grandes bancos, das grandes empresas, das multinacionais que possuem isenções fiscais. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, o governo Leite está fazendo uma reforma, propondo uma reforma tributária, onde não cobra dos grandes devedores, não taxa as grandes fortunas, ou seja, quer que aquele que tem um carrinho velho ali de mais de 20 anos pague IPVA. Quer dizer, é um absurdo. E nós continuamos vendo prefeituras dando isenção de IPTU para grandes empresas, ou seja, é sempre o trabalhador quem paga a conta. Então, a gente defende o quê? Programas sociais sim, mas que sejam pagos por quem realmente tem dinheiro pelas grandes fortunas desse país. E parabenizar, né, Solano, pelo tema atual que afeta diretamente a vida de todos os trabalhadores. Conclusão com Oswaldo Rodrigues pelos aeroviários da capital. O governo devia utilizar o Bolsa Cidadã para fazer um laboratório para uma renda universal para todo cidadão brasileiro. Hoje já se discute em diversos países, devido à pandemia, a criação de uma renda mínima. Isso já se discute lá no século XVI, no século XVIII, e agora voltou à pauta mundial devido à crise e à pandemia do coronavírus. Isso seria muito importante para a economia do país, geraria muitos empregos, né? Isso também se discute, além da renda mínima, a carga horária de trabalho de cada cidadão. E esse é um momento, acho que importante, recursos nós temos, condições de custeio nós temos e precisamos sentar e discutir isso, o governo central e o Congresso Nacional. Rapidinho, rapidíssimo, a última de Previdência, o Jorge de Teutônia, 65 de idade, 27 de caminhoneiro, já não tinha que estar aposentado, doutor Marcelo? Tinha, encaminha, seu Jorge, encaminha sua aposentadoria que está na hora. Tá certo, obrigado, doutor Marcelo, até uma próxima. E vamos para o nosso quadro da calmaria, chegando aí o Tempo de Cuidado. Bom dia, pessoal. Hoje no Tempo de Cuidado eu vou conversar com você sobre essa tal compatibilidade que o Boca falou tanto. Compatibilidade é a junção de ideias, de posicionamentos, de pessoas e de ideais. É a junção entre elas, aquele pontinho muito específico. Pensei em como a gente vai lidar a partir de hoje mesmo, com a flexibilização do governo do estado frente à pandemia, com essa retomada de uma vida mais parecida com o que a gente tinha antes. Onde vai ser esse ponto compatível que a gente vai unificar a retomada e essa flexibilização da vida, junto com a necessidade da gente ainda se cuidar e se preservar. E preservar o outro também, né? Que ponto de compatibilidade vai existir para conciliar isso tudo no nosso dia a dia, pensando nas nossas necessidades sociais, profissionais e físicas? Mas essa conversa a gente continua lá nas minhas redes sociais. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau, gente. Até domingo que vem aqui na Band TV, 8h30 da manhã, com mais um Boca no 31, sempre na luta.